Vamos para o módulo 2, o clima e a vegetação, página 70 até 81. Vocês vão abrir na página 72, onde temos o tópico tempo e temos também essa imagem. No livro de vocês também tem essa imagem e nós vamos analisar essa imagem agora. Veja bem, aqui nós vamos falar sobre o tempo. Note que na imagem tem alguns fatores que a gente precisa analisar. Começando pelo horário, note que aqui na plaquinha, na primeira plaquinha, ó, são 10h15 e a data é 15/3/2018. Na imagem de baixo, já são 14h30, mas a data ainda permanece a mesma, 15/3/2018. Então, a gente pode notar que essas duas imagens foram feitas no mesmo dia. Durante a manhã, estava o quê? Chovendo. Note que além da chuva, as gotas que nós estamos vendo na primeira imagem, tem duas pessoas usando guarda-chuva, estão vendo? Já na imagem de baixo, nós podemos observar que ninguém mais usa guarda-chuva, não está mais chovendo, nós não vemos mais as gotas, né, de chuva, os pingos. E vemos também que tem uma criança brincando num velotrozinho amarelo, estão vendo? Então, esses fatores são os fatores que nós vamos concluir sobre o tempo nessa imagem, nessa paisagem. Então, note, no mesmo dia choveu e fez sol, né? No mesmo dia. Era 15/3/2018 e no mesmo dia, naquele lugar, choveu e fez sol. Então, percebe? O tempo ele pode mudar de uma hora para outra, de um instante para o outro. Ele pode mudar de um dia para o outro, né? A gente nota que o tempo pode amanhecer chuvoso e depois de 2, 3 horas o sol se abrir. Ou pode amanhecer aquele sol quente, aquele sol lindo e do nada vem uma chuva. Então, o tempo é isso. Ele pode mudar de um dia para o outro ou de uma hora para a outra, porque o tempo ele é um conjunto de condições momentâneas. Certo? São momentos, pode mudar de uma hora para outra. Já na página 74, nós vamos falar sobre o clima. Porque o tempo, ele é algo momentâneo. Já o clima não. O clima é relativamente permanente, certo? O clima ele está relacionado a condições atmosféricas que vão se repetir a cada época do ano. Por exemplo, nessa imagem aqui, que também está no livro de vocês, essa imagem aqui é de Fortaleza, capital do Ceará. Fortaleza fica aqui no Nordeste. Então, nessa imagem, Fortaleza, estão vendo? Esse lugar é um lugar que faz calor o ano todo. Então, o clima de lá é quente. Lá faz calor o ano todo. É algo que é permanente, certo? Diferente do tempo que é momentâneo. Aqui nessa segunda imagem, nós estamos vendo o Alasca, nos Estados Unidos. Lá no Alasca faz frio praticamente o ano todo. Então, o clima de lá é frio, né? Isso é algo permanente. Então, não podemos esquecer que o tempo é algo momentâneo, ele pode mudar de uma hora para outra, já o clima não. O clima é algo relativamente permanente, certo? É algo que está relacionado a condições atmosféricas que vão se repetir em cada época do ano, certo? Nós vamos agora para o tópico vegetação e tipos de vegetação, página 76. Nessa página tem algumas imagens de alguns tipos de vegetação. E aí pode surgir a dúvida, tia, mas o que é vegetação? Bom, vegetação é o conjunto de plantas, né, de determinado lugar e é um dos elementos naturais que compõem uma paisagem, certo? A paisagem ela é composta por uma vegetação, por esse conjunto de plantas. Então, a vegetação ela tem um papel assim muito importante para todos os tipos de vida da Terra, porque a vegetação ela produz oxigênio, que é importante para a respiração, ela vai nutrir, vai proteger o solo, ela protege os rios, os lagos,
ela contribui para a umidade do ar, ela regula a temperatura. Então, a vegetação ela tem um papel, né, muito importante para a vida, para nossas vidas e para a vida também dos animais. Bom, vocês já ouviram falar sobre vegetação nativa, certo? Então, a vegetação nativa é uma vegetação original de um lugar, né? É um conjunto de plantas que nascem e crescem naturalmente, né? Aquelas plantas, aquelas árvores que nasceram e cresceram naturalmente é chamada de vegetação nativa, ou seja, ela não foi plantada, aquelas plantas não foram plantadas pelo ser humano. E essa vegetação, ela é classificada em alguns tipos, que é a arbórea, a arbustiva e a herbácea, certo? Aqui na vegetação arbórea, acompanhem no livro de vocês, essa vegetação ela é formada por árvores de grande porte, elas podem ser encontradas em florestas tropicais úmidas, e nesse tipo de floresta, de local, há uma grande diversidade de vegetais e de animais, mas também esse tipo de vegetação traz outras árvores de médio e pequeno porte, que são denominadas então de vegetação arbórea, né? Essa aí é a vegetação arbórea. A vegetação arbustiva, olhem aí no livro de vocês, ela é formada por árvores de médio a pequeno porte, na verdade, né? Como os arbustos. A arbustiva vem de arbusto. E esse tipo de vegetação ela pode ser encontrada em uma área onde vai predominar as gramíneas e também próximo a árvores de grande porte. A vegetação herbácea, já essa vegetação ela é formada por plantas baixas, geralmente gramíneas, é também conhecida por vegetação rasteira, certo? Principalmente, a gente encontra principalmente na agricultura, né? Em locais com essa vegetação é muito comum a agricultura, certo? Então, esses são os tipos de vegetação. Na página 78, tópico Relação entre vegetação e clima, nós vamos ver que a vegetação nativa de determinado lugar vai se desenvolver de acordo com o tipo de clima que o predomina. E aí, no livro de vocês, tem algumas imagens que nós podemos notar algumas paisagens. Nessa primeira imagem, traz uma paisagem onde predominam grandes árvores, estão vendo? Então, aqui é chamada de floresta tropical. Esse tipo de paisagem é típica de lugares onde chove bastante o ano todo. Nesse tipo de floresta, é comum encontrar árvores de mais de 60 metros de altura. Então, é uma imagem aqui de uma floresta tropical que fica na Tailândia. E nesse tipo de floresta chove bastante o ano todo, certo? A segunda imagem já é uma paisagem com vegetação da caatinga. Esse tipo de vegetação é comum em áreas do Brasil onde chove pouco e faz calor o ano todo. Então, nota que na caatinga existe esse tipo de vegetação e essa vegetação acontece em lugares que chove pouco e que faz calor o ano todo, né? Aqui na imagem vocês estão vendo uma plantinha, essa planta é chamada de cacto chique-chique. O interessante é que essa planta ela consegue armazenar água em seu caule para suportar os períodos sem chuva. Então, como lá chove pouco e faz calor o ano todo, então os cactos, eles absorvem, eles armazenam água no caule para suportar aqueles períodos que ficam sem chuva, certo? Nessa paisagem, nós estamos vendo uma vegetação que ela é formada por pequenas árvores, né, plantas rasteiras, e essa é uma paisagem chamada de savana. Esse tipo de vegetação é comum em lugares onde chove apenas em alguns meses do ano. Nas áreas de savanas é comum encontrarmos grandes mamíferos, como os elefantes, por exemplo. Então, nessa vegetação lá na savana, chove apenas em alguns meses do ano, certo? Acompanhem no livro de vocês. Já esse tipo de paisagem é uma paisagem com vegetação rasteira, sem árvores. Ela é chamada de tundra.
Esse tipo de vegetação é comum em lugares onde faz muito frio o ano todo. Então, nas áreas de tundra, o solo ele fica congelado, como vocês estão vendo aqui na imagem, ó. Tá vendo? O gelo fica congelado grande parte do ano, o que vai dificultar o crescimento das plantas, certo? É uma vegetação rasteira, que não tem árvores, né? E é comum em lugares onde faz muito frio o ano todo. Bom, nesse módulo nós estudamos que o tempo ele é uma situação momentânea da atmosfera e o clima é um conjunto de condições do tempo ao longo do ano em um determinado lugar. Vegetação nativa é o conjunto de plantas que nascem e crescem naturalmente em um lugar, e a vegetação nativa de um determinado lugar está diretamente relacionada às características